Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, continuando com as nossas entrevistas, hoje eu entrevistei o professor Luciano Ficina, que é apaixonado por História da Psicologia e ele leciona todas as disciplinas. Vamos lá? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Patrícia Salvai, do canal ABC da Alma, e sou estudante de Psicologia do 6º semestre da FMU. E estou entrevistando os nossos professores, porque nós somos muito curiosos para saber da história deles. Então, hoje eu estou aqui com o professor Luciano Ficina. Muito obrigada, professor Luciano, por estar participando. Eu que agradeço. Então, eu vou começar com aquela pergunta que mata a curiosidade de todo mundo. Quem é o Luciano? Luciano é um buscador. É uma pessoa que não faz distinção entre aquilo que ele estuda e aquilo que ele busca. De modo que a busca acadêmica sempre foi uma forma de uma redenção espiritual. De modo que a construção da identidade, né, a construção de um lugar no mundo, o qual a gente ocupe e o qual nos dê a raiz, o sentimento de pertencimento e que nos liga do passado ao presente, né? E que dê um sentido de futuro. Então, essa busca, que é quase que uma busca metamórfica, né? Uma busca mutante, em que os conteúdos da busca podem mudar, mas a busca em si, ela é uma vela, a chama de uma vela que eu não deixo apagar. E isso veio desde a infância, essa sua necessidade por essa busca? Sempre. E quando que você descobriu que você queria estudar psicologia e que na psico você encontraria essas respostas? Paty, eu não sabia que encontraria na psico. A psicologia veio para mim como uma escolha meio pseudoconsciente. Não foi uma escolha muito certeira. Eu não tinha exatamente um futuro mais ou menos projetado, esboçado. Quando a gente quer fazer uma graduação, a gente geralmente tem uma ideia de futuro, aquilo que a gente quer construir, né, em termos de identidade. A psicologia, ela veio para mim como uma alternativa a testar. Pela minha sensibilidade e pelo meu gosto com a área da filosofia, com a área das humanas, a psicologia apareceu na minha vida no ano de 1998. Quando eu comecei o curso de graduação, logo no primeiro semestre, eu tive uma disciplina a qual eu me apaixonei e é a disciplina que eu amo lecionar, que é História da Psicologia. Quando eu tive, essa é a disciplina que me encantou de fato no curso. E aí eu decidi que eu queria ser professor. Eu decidi que eu queria ser professor no primeiro semestre. Por causa dessa disciplina? Por causa da História da Psicologia, por causa da paixão com que a professora Berenice, que hoje é a diretora do Mackenzie, lecionava.
a paixão com que ela lecionava e como o pensamento humano foi avançando ao longo do tempo. Avançando não no sentido de se tornar melhor, se tornar mais sofisticado, avançando no sentido dele ir caminhando para dar respostas aos dilemas humanos. Isso me encantou. E eu me apaixonei por esse universo da interrogação, do questionamento. Legal. E aí, sabendo que você ia ser professor, na faculdade você explorou todas as abordagens ou teve alguma que te conquistou logo de cara e você se especializou nela? Excelente pergunta. Um dos meus diferenciais é o meu gosto por tudo que é da psicologia. Então, eu dou aula de tudo. Às vezes a pessoa se especializou na área comportamental, ela só dá aula de comportamental. Se você pedir para ela falar de psicanálise, ela não vai saber. E vice-versa. Ou a pessoa dá aula de psicologia organizacional, mas se ela tiver que falar alguma coisa de psicologia hospitalar, ela não vai saber. E vice-versa. Então, dos meus diferenciais enquanto professor na área da psicologia é eu transformar, mesmo disciplina de teste psicométrico, que até as disciplinas que você fala, nossa, são disciplinas completamente técnicas, né? Eu tento transformar aquilo em algo que eu encontre aquela chama da vela que eu te falei no começo. Eu preciso encontrar, porque se eu não encontrar essa chama que me faça todo dia para a sala de aula e dar aquela aula como se fosse a última aula da minha vida, porque geralmente é assim que acontece. Cada aula que eu dou eu não consigo repetir ela. Eu nem guardo o material que eu programei para aquela aula. Ele vai embora com o tempo. É um pouco isso. Então, eu fui me aproximando de tudo que a psicologia pode oferecer. E é claro que nesse percurso tem coisas que a gente se identifica mais, que gosta mais. E tem coisas que a gente não gosta tanto. Mas tinha um porém. Aquilo que eu não gostava tanto, eu me esforçava para poder encontrar ali alguma coisa, porque não é possível que seja tão sem graça assim. Tem que ter alguma graça. Então, a minha formação foi bem plural. Legal. E você atende em clínica ou você já foi direto para lecionar? Quando eu encerrei a graduação, quando eu me formei, eu fui morar na Inglaterra. E fiquei 1 ano e pouquinho morando na Inglaterra, onde eu trabalhei como psicólogo clínico. Foi minha primeira experiência como profissional da psicologia, foi atendendo brasileiros que moram em Londres. Na época, eu fiz um anúncio em revistas brasileiras e comecei a atender a domicílio em Londres. Quando eu retornei para o Brasil, eu abri meu consultóriozinho na Vila Madalena. Eu alugava uma salinha lá e atendia lá. Concomitante ao consultório, eu passei a fazer o mestrado. Eu deixei de atender na clínica no ano de 2012. Então, eu estou afastado da clínica, com o projeto de retomar, claro, mas de 2012 para cá, minhas atividades acadêmicas ficaram muito intensas. E eu não tinha mais tempo para a clínica. Mas foi mais ou menos esse o trajeto. Legal. O seu mestrado foi em quê? Foi na área de História da Ciência, na PUC São Paulo. Legal. História é algo que realmente te comove, né? Verdade. Muito.
Legal. E você já finalizou o mestrado? Eu finalizei o mestrado e eu finalizei o doutorado. O doutorado eu fiz no Instituto de Psicologia da USP. E qual foi o tema? O doutorado foi em psicologia, foi no departamento de psicologia social. Legal. E está pensando em fazer algum pós-doc? Eu estou com um projeto já pronto, mas preciso emplacar ele. Retornar à instituição e passar pelos processos admissionais do pós-doc, mas vai chegar essa hora. Legal. Então, fazendo um gancho com o que você já estava comentando antes, né? Quem é o Luciano como professor? Eu estou aqui fantasiando como são as suas aulas, mas gostaria de ouvir. Bom, é um democrata que trabalha com métodos não formais. Isso muitas vezes acende a paixão de uns e o desgosto de outros. Né? Então, eu estou acostumado a ter um grupo de alunos, colegas de trabalho. Eu sempre acho que o aluno é um colega de trabalho, sabe? Porque a gente trabalha junto. Né? E então são grupos de trabalho, na verdade, que a gente forma, né? E dentro desse grupo de trabalho a gente sempre tem aqueles que adoram, porque eu trabalho muito com a subjetividade no processo do conhecimento. Eu valorizo muito o sentimento. Então, o sentimento é aquilo que me aproxima do alvo. O sentimento, ele acaba sendo o vínculo natural que se forma entre o sujeito e o objeto, aquilo que você está fazendo. Então, enquanto a gente está junto numa sexta-feira chuvosa, numa sala de aula, vamos fazer desse momento o melhor possível. Porque vai acabar, daqui a pouco, a gente vai embora e isso aqui nunca mais vai acontecer. Então, dentro dessa esfera um pouco mais abstrata, alguns colegas, alguns alunos, eles se encaixam muito bem nessa metodologia. Outros preferem um professor mais diretivo. Eu já não sou tão diretivo, né? Não uso PowerPoint, DataShow. Não uso DataShow, então eu sou um professor à moda antiga. Mas eu vou refazer um grande ditado de uma artista plástica que eu não recordo o nome. Antiguidade não é velharia. Antiguidade não é velharia. Então, quando eu falo que eu sou um professor à moda antiga, não é porque eu estou ultrapassado. É justamente porque eu tento trabalhar com valores um pouco mais conservadores nesse sentido, né? Que é o seguinte, olha, vamos construir junto. Vamos construir junto isso aqui. Porque o que eu sei é uma construção particular. Foi uma luta para construir diariamente esse quebra-cabeça que é o universo do conhecimento. Né? Não adianta eu pegar para você e falar, você pega essa peça, você coloca essa pecinha aqui, essa outra você coloca aqui, essa outra você coloca aqui, e aqui você tem uma imagem. Mas não é assim que funciona, porque cada um vai construir da sua forma essa imagem. Então, dentro do processo, dentro da sala de aula, como professor, eu sou um construtivista. Legal. E a tua abordagem favorita seria a fenomenologia ou não? Eu trabalho com a fenomenologia, com a área da fenomenologia existencial, como visão de mundo, como visão de sujeito, como approach, como abordagem, mas também trabalho muito dentro da área crítica, dentro da teoria crítica, que é uma leitura um pouco mais, uma leitura política e uma leitura contemporânea, da relação entre instituições, sociedade e grupos humanos. Né? Então, eu tenho esses dois viés, tanto a área crítica, que nos dá
possibilidade de poder analisar discursos, falas, preconceitos, rótulos, conveniências de discurso, verdades, ou discursos que estão a serviço de verdades. Então, tudo isso me interessa, que vai voltar lá para o nosso amigo Sócrates, lá atrás. Tudo isso me interessa. E também a parte da fenomenologia, que é onde eu consigo encontrar novidade do mundo. Legal. E você, enquanto professor, com relação às atividades e às provas, qual que é teu nível de exigência? Perfeito. Eu penso o seguinte, prova é sempre um resultado de um trabalho construído, né? Então, aí entra muito o meu lado do bom senso e o meu lado democrático, né? No sentido de que, para mim, a prova é um instrumento de avaliação, não é o instrumento, é um instrumento que tem vários vieses, desde a forma como o professor elabora a pergunta, até a condição emocional do aluno naquele dia. Ele está preparado psicologicamente para fazer a prova. E muitas vezes ele vai mal na prova, mas ele é genial. E ele é um aluno que eu considero ele genial, mas ele não foi tão bem na prova. E isso acontece inúmeras vezes. E às vezes aquele aluno que é um aluno um pouco mais descomprometido, mas ele foi muito bem na prova. Porque o instrumento prova hoje é um instrumento que tem que ser repensado a serviço de como a gente está construindo esse instrumento, certo? E que competências eu estou avaliando, o que eu quero com essa prova? Qual a função dessa pergunta, desse raciocínio? Porque com uma determinada pergunta, eu quero avaliar um raciocínio. Como é que ele vai construir o raciocínio? Como é que ele vai sair do T0, do ponto zero, né? E como é que ele vai chegar em algum lugar? E que rota ele percorreu? Às vezes eu não vejo no aluno essa rota, esse caminho, o caminho do raciocínio. Ele já apresenta logo uma resposta dissertativa por tópico. Aí eu já não gosto. Uma resposta dissertativa, você não pode responder por tópico. Mas por quê? Não é porque eu não gosto. É porque eu estou preparando ele para a vida. Se lá na frente ele fizer um novo vestibular, se ele fizer um concurso público, se ele fizer um teste numa entrevista de emprego, se ele tiver que fazer uma carta de interesse, como já aconteceu comigo, muitas vezes eu já consegui empregos porque eu tive que escrever uma carta, e a partir da habilidade da carta, o contratante vai te chamar ou não. Então, às vezes o aluno não sabe de tudo isso, mas é meu papel mostrar para ele o que eu espero com essa prova. Eu espero ver um raciocínio, um pensamento vivo, um pensamento o mais original possível. A partir daí, eu vou avaliar o quanto ele conseguiu se doar, o quanto ele conseguiu se entregar para esse momento, né? E vou, obviamente, se é a prova com questões fechadas, eu não tenho muito o que fazer. Mas dentro das questões abertas, eu vou ponderar, eu vou conhecer ele na questão aberta. E vou tentar, às vezes eu vejo que é um pensamento lindo, esteticamente brilhante, poético, com uma linguagem poética, existencial, porque ele trouxe questões da vida para tentar teorizar em cima, mas fugiu do que eu queria. Então, assim, se na pergunta, né, se na prova, se o aluno conseguiu responder uma questão aberta dentro de com um raciocínio estruturado, esteticamente estruturado, eu vou considerar, não a resposta cheia, mas vou considerar, no mínimo, metade da questão. Porque eu vejo que ali tem uma estrutura. Porque eu tô formando ele para a vida. Eu não estou formando ele para aquela prova. Aquela prova é mais um instrumento de avaliação que não me diz quem é aquele aluno. Uhum.
Na hora de corrigir, você é bem Fenô, né? Às vezes eu sou um pouco mais chato quando eu vejo que não tem estrutura. Eu preciso ver estrutura de raciocínio. Tá? Fenô, nesse sentido, assim, eu não sou totalmente aberto ao que o outro tem para me trazer no dia da prova, né? Se eu pedir para ele me descrever orquídeas e ele me descreve rosas, houve alguma questão aí, né? Se ele está numa prova de psicanálise usando a palavra comportamento, tem alguma questão aí. Se ele está numa prova de psicanálise, numa prova de comportamental, usando o termo mente, tem alguma coisa aí. Eu não posso não. Então, tem que haver aí uma coerência entre aquilo que está sendo proposto e aquilo que ele trouxe. Né? Agora, eu não fecho de hipótese alguma, porque às vezes a pessoa é um pouco assim, olha, não respondeu, você não considerou nada do que eu, então eu já não sou esse tipo de professor, alguma coisa eu vou considerar, mas tem que ter uma margem de aproximação com o que foi proposto. Legal. E considerando assim, você está na FMU há quanto tempo? Desde 2015, mas eu fiquei afastado 2 anos, aí eu retomei agora. Tá. Então, da experiência que você tem com os alunos de graduação hoje, quais seriam os principais conselhos que você acha importante passar para a gente? Que legal, muito bom. Parabéns pela construção das perguntas. Ai, obrigada. Patrícia, assim, eu teria acho que um dicionário de dicas para dar. Porque, primeiro, assim, a gente tem alunos tão plurais, você vê uma aluna tão madura, né, tão profissional naquilo que está fazendo, pelo menos eu estou tendo contato com você agora, e você se apresenta como uma pessoa muito muito profissional, né? Muito madura no sentido da abordagem, né? E a construção das perguntas. Tem alunos plurais, Patrícia. Você vai ter alunos que assim, não tem comprometimento, e você vai ter alunos que têm total comprometimento. Tem alunos que conseguem fazer uma autoavaliação, do que eles fizeram, do que eles poderiam fazer melhor, e tem alunos que vão falar que a culpa é toda do professor, que o professor não ensina, que a linguagem dele é ruim, enfim, então, hoje em dia, né, ser professor hoje, Patrícia, nossa profissão está muito precarizada, né? Nossa profissão hoje, ela perdeu um pouco aquele status, pelo menos é o que eu sinto, tá? Não é com todos os alunos, eu tenho alunos queridíssimos, e eu também, eu falo com os meus professores com grande carinho, daqueles que me formaram, que foram importantes para mim, mas não é em geral. Mas se eu fosse falar em geral, assim, uma dica, é difícil pensar uma dica que eu possa dar, porque eu não gosto também de olhar o aluno no lugar do professor. Eu acho muito confortável. Né? Eu vou avaliar a conduta de um aluno, ou como o aluno tem que ser, porque eu, Luciano, era de um jeito quanto aluno, ou porque eu, Luciano, acho que o aluno tem que ser assim, ou porque na visão do professor o aluno tem que ser assado. É uma visão muito jesuítica, muito ultrapassada. Mas o que eu sinto um pouco nessa geração que a gente está enfrentando hoje, assim, acho que a relação está um pouco desgastada, está um pouco capitalizada pela relação econômica. Isso não é simplesmente o professor, mas às vezes é alguém que você está pagando para poder te ensinar, e se não te ensinar daquele jeito, ou da forma que você quer, vale uma ouvidoria, vale uma reclamação. Eu acho que esse tipo de apelo,
sabe? De eu sempre ter uma carta na manga, olha, se o professor não... Eu vou falar com a coordenadora, então. Então, eu acho que está um pouco desgastado eu acho que esse apelo, sabe? Então, eu acho que o aluno tem direito, e ele deve usar seus direitos, mas acho que a forma como os direitos estão sendo usados, eles estão, assim, aí é uma visão um pouco crítica, acho que tá um pouco, serve às vezes um pouco algumas conveniências, né, e às vezes falta um pouquinho, né, de uma autoavaliação ou de um diálogo em sala, que a gente possa esclarecer, né, o que não está legal de um lado, o que não está legal de outro, porque se um curso de psicologia a gente não consegue resolver nossos problemas e a gente tem que ficar chamando fulano, ciclano para resolver, é uma coisa que não tem sentido, sabe? Então, eu posso às vezes até estar chateado com o aluno, e o aluno até pode estar chateado comigo, porque a gente é ser humano e a frustração pode ocorrer. Mas eu sempre bato nessa tecla, sabe? A gente tem que saber superar. A gente tem que saber conversar. A gente tem que saber se entender. Porque é irônico você, num curso de psicologia, a gente não desenvolver esse ambiente e insistir num comportamento de réplica, de tréplica, não porque eu vou para a ouvidoria, não porque eu vou falar com a coordenação. Poxa, nessa pandemia que houve no primeiro semestre, foi muito difícil. Porque as nossas competências são presenciais. Tanto as competências dos alunos quanto as competências dos professores são competências vis-à-vis, face a face. Eu estou ali com você, eu vou botar na lousa, eu vou falar 10 mil vezes, a gente vai sentar em roda, a gente vai conversar, a gente vai entender. Agora, de repente, a gente nem teve tempo de formar vínculo com o pessoal. Eu tinha turma de 80 alunos. E, de repente, eu estou falando com alguém pela plataforma da FMU, e esse alguém está falando comigo, e a gente não sabe quem é um e o outro. E eu observei nesse primeiro semestre muita dificuldade emocional, tanto dos alunos quanto nossa, minha e dos professores, de sabermos encontrarmos saídas num momento que não tinha saída. Não tinha jeito. Ou a gente dá bem dessa forma, e a gente vai tentar fazer o melhor possível do que a gente pode fazer, ou a gente vai se desgastar. E o que eu observei? Eu observei que uma boa parte dos alunos conseguiam compreender essa proposta de trabalho, de fazer o melhor possível, sem as ferramentas ideais, e um outro grupo de alunos que não conseguiu acompanhar, talvez, a dificuldade que foi atender a ele. Num momento de muita imprecisão, de falta de sinal no meio da aula, a internet cai, você tem que reconectar, sabe? É uma série de situações que quebra o ritmo da aula, desgasta a relação, e, de repente, a avaliação vai em cima do docente, num momento completamente caótico, está todo mundo tentando, com o filho em casa, tenho 2 filhos, pulando em cima de mim, com o sinal de internet ruim, e quando você está numa sala de aula, é diferente, é outro setting. Eu concordo com você. Então, acho que seria isso, Paty. Esse semestre ele foi um desafio para todo mundo, e eu acho que disso que você está comentando é assim, nós fomos para o online do dia para a noite, os professores não tinham os equipamentos adequados, então não tinha um computador última geração com uma super câmera e internet alta velocidade,
né? Cada um teve que trabalhar com o que tinha. Eu tinha professora que precisou emprestar o computador do sogro, porque o dela não tinha câmera. Então, tinha toda essa questão, né, do equipamento. E eu acho que, da parte dos alunos, eu acho que estava todo mundo vivendo num momento tão estressante, com medo, familiar, amigos, eu acho que era muito mais fácil jogar todas as frustrações na FMU, né, do que ter que lidar com esses problemas que a gente estava tendo. Então, eu vejo que muitas das reclamações com a FMU tinha muito mais a ver com esse estresse que a gente não estava conseguindo lidar, do que com a faculdade em si, porque se a gente for comparar com as outras faculdades, a gente não perdeu nenhuma aula. Nosso sistema funcionou, não foi 100%, mas ele foi muito bom. A gente tem faculdades aí que ficaram um mês sem aula, até poder adquirir um sistema e atender os alunos, né? Então, eu acho que realmente faltou a gente conseguir olhar isso de uma forma mais generosa para os professores e para a faculdade. Mas talvez a gente não tenha conseguido fazer isso por questão de medo, de estresse, e aí era muito mais fácil colocar a culpa na FMU do que ver as outras coisas. Não sei, momento terapia aqui, momento filosófico. Não, o que você falou é muito legal, mas não é todos. Uma parte deles foram muito empáticos, né? Uma parte dos alunos, porque tudo na vida é assim, Patrícia, né? São pessoas, são seres humanos, sabe? Então, mesmo num curso de psicologia, vamos pensar assim, num microcosmo, uma sala. Não vou nem citar um curso, uma sala de psicologia. Dessa sala, a gente vai ter graus de empatia que vão variar, graus de paciência, né, de compreensão, que vão variar. Então, a sua pergunta é muito boa, e a minha resposta não é uma resposta situacional. Ou seja, a minha fala em relação ao comportamento da geração de alunos da atualidade, ela não tem como parâmetro o último semestre. Tá? Eu sei que o último semestre, as coisas que ocorreram, elas são resultado, né? Talvez foi impulsionado por um comportamento que já é um comportamento que eu observo no dia a dia da profissão. E que, na situação que nós vivemos, impulsionou em alguns alunos o dom da reclamação, certo? E em outros que já têm em si um comportamento mais de autoavaliação, de compreensão, esses alunos, acho que se não tiveram mais estáveis nesse momento difícil que a gente viveu no primeiro semestre. Basicamente, eu observo que a relação professor-aluno está desgastada, não só no mundo universitário, mas também desde a base. Porque a imagem do professor hoje é uma imagem. Se a imagem do professor não é uma imagem cultural e socialmente forte, o aluno que chega não vai também ter o mesmo valor por esse professor que está ali, sabe? Então seria mais ou menos isso. Legal. E eu acho que essa questão, né, do desgaste pode até desmotivar alunos a virem a se tornar professores, né? A sua pergunta é interessante. Olha, vou te falar uma coisa. Ser professor de faculdade hoje em dia, eu acho que acaba sendo um projeto complementar na carreira desse profissional. E esse projeto complementar, ele tem dois motivadores. Primeiro é a paixão pelo ensino, porque, como disse a minha orientadora de doutorado, é muito bom você falar na primeira pessoa.
sabe? Você poder falar na primeira pessoa e você poder ter o seu sustento na primeira pessoa, ou seja, eu estou sendo pago, não é para falar o que o Luciano pensa, mas não deixa de ser o que eu penso. Certo? Ao mesmo tempo que eu não estou lá para falar o que eu penso, mas ao mesmo tempo eles querem saber um pouco como a gente pensa, e o que a gente pensa acaba aparecendo na explanação teórica. De uma forma ou de outra, o nosso viés está ali. E é muito recompensador ter essa validade institucional, essa credibilidade institucional. Isso é um ponto. O outro ponto é o econômico, é o financeiro. Porque às vezes o horário da noite é um horário morto, economicamente falando. É difícil você produzir renda à noite, a não ser que você esteja trabalhando num consultório, né? Mas fora do consultório, o horário comercial encerrou 5, 6 horas da tarde. E é a hora que nós podemos construir uma renda familiar, que a gente consegue entrar na sala de aula e sustentar a família. Tanto no período da noite quanto no período da manhã. Então, eu sinto que se o profissional tiver uma segurança teórica naquilo que ele faz, se ele tiver titulação, se ele tiver paixão por falar e paixão por conversar e trocar conhecimento, uma hora ou outra ele vai bater na sala da docência, porque acaba sendo um caminho natural, sabe? Mesmo que esteja num momento tão difícil de pensar nessa profissão, por tudo que a gente vive e a condição do professor hoje, mesmo assim, eu sinto que mesmo com a multiplicação dos cursos EAD, né, tudo isso acontecendo, eu ainda insisto que não acho que a figura do professor morreu, mas ela precisa ser revitalizada. Legal. Bom, considerando que você sempre quis ser professor e hoje você é professor, você se considera realizado? Não. É aquela chaminha da vela, sabe? A gente sempre está lutando, né? A gente sempre está lutando por uma autovalidação, sabe? Que, na verdade, eu sou muito inquieto. Eu não sou a melhor pessoa para poder passar um sentimento de realização. Essa é uma questão que sempre aparece, inclusive, em algumas quando é pertinente o assunto, a questão da realização. E ela é tão ativa em relação ao espaço e o tempo que a gente vive, né, Patrícia? Às vezes a gente conquista uma coisa e se realiza, mas se ficar muito tempo confortável, eu sou um heideggeriano, então eu sou um angustiado por natureza, então você imagina que estou sempre buscando algo mais. Legal, mas isso é muito bom, né? Você faz algo que você gosta, mas você não está acomodado, você está sempre ainda querendo crescer e querendo algo mais. Por aí. Legal. E tem alguma coisa que você gostaria de compartilhar e que eu não perguntei e acabou não surgindo? Não, eu acho que assim, em relação à profissão, em relação às aulas, né, a identidade de professor, como tudo isso foi construído. Assim, tem uma coisa importante de eu falar, que eu acho que é cabível aqui. A psicologia eu vou arriscar em falar a única profissão que você não distingue aquilo que você faz do que você é. Tá, você pode ser um péssimo ser humano, mas você é um excelente médico, ok. Pode ser um péssimo engenheiro, mas, cara, não importa, esse prédio não vai cair, eu vou contratar esse cara, porque ele pode ser muito grosseiro, ele pode ser uma pessoa perturbada, mas ele é um grande engenheiro.
E assim vai. Até a área da saúde. Fisioterapeuta, você vai fazer fisioterapia, a fisioterapeuta nem fala com você, mas vai funcionar a fisioterapia dela. Psicologia é diferente. Psicologia é uma coisa que a faculdade não te dá. A pessoa acha que vai pagar 5 anos e vai ser psicólogo. Legalmente, sim. Legalmente, ela é psicólogo. Mas outra coisa é você se projetar na sociedade como um psicólogo. É você conquistar um espaço social como psicólogo. Isso a faculdade não te dá. O diploma é essencial, mas ele não garante. Depois de mais de 20 anos de formação, eu consigo ter mais clareza do percurso que foi construído. Consigo ter mais visibilidade e consigo ver como foi o percurso após a faculdade que foi calçando e cimentando esse caminhar, essa identidade. De eu poder olhar para trás e poder ver que o Luciano psicólogo, essa persona, tem uma construção e lenta. Exige paciência, exige muita determinação da onde você quer chegar. É uma área que você não pode deixar de ter foco. Nenhuma área não pode deixar de ter foco, mas é mais fácil você ser um administrador de empresas procurando emprego sem foco, porque o emprego vai cair na tua mão, porque o que não falta é emprego para administração, né? Do que psicólogo. A área da psicologia, a psicologia ela é um amante um pouco ingrato. A gente ama demais ela e ela é um pouco soberba, sabe? No Brasil, ela foi construída de uma forma que exige muito esforço daquele que pratica o ofício para construir esse almejado lugar ao sol de reconhecimento, sabe? Então, a dica que eu dou para você que você passa para mim já uma psicóloga, né? Eu vejo o seu cuidado, eu vejo a sua conduta, a forma como você conduziu a entrevista, o seu brilho no seu olhar, a sua empatia, né? Eu vejo isso em você, eu vejo em você um caminho promissor, sabe? Mas não só e vejo isso em alguns, mas não são em todos, porque é uma coisa, como eu te falei, é uma coisa que vem de dentro para fora. É uma coisa que começa a nascer na gente. E quando a gente vê, a gente está se transformando, a gente não é que a gente está se transformando num psicólogo exatamente, sabe? A psicologia, ela é como se fosse ela nos transforma como ser humano. Não é a gente que se transforma num psicólogo melhor. Essa que é inverso. Sabe? Quanto melhor ser humano eu for, melhor. Não é uma questão de. Eu sempre falo para os alunos isso. A gente não é missionário, a gente não é religioso, a gente não é caridoso, a gente é humano. Exatamente. E essa matéria bruta humana, a psicologia, ela é muito potente porque ela refina. E a gente vai se transformando num diamante. E assim como eu vejo o brilho no seu olhar, eu vejo o brilho no olhar dos outros. Eu vejo o brilho no olhar de um. E tem outros que eu não vejo o brilho. Eu não vejo a chama. Essa chama. Quando terminou a aula, o aluno ele quer aquilo, não porque ele quer para a matéria, não porque ele quer para a prova, ele quer aquilo porque ele quer saber mais. Ele quer saber mais. E não, professor, que eu queria uma indicação de um livro porque eu fiquei pensando naquele assunto
Eu acho isso fantástico. Quando ele me escreve, ele pode me escrever sábado à noite. Ele só não pode me escrever sábado à noite para perguntar da nota da prova. Mas ele pode me escrever sábado à noite e me perguntar o título de um livro, que eu vou adorar. É essa a diferença que às vezes eles não veem. Por que eu vou ficar tão feliz porque o aluno me escreveu sábado à noite? Porque ele queria o título de um livro. Mas ele não pode me escrever sábado à noite para perguntar se ele reprovou por falta. Isso entendeu? Ainda mais tá, falta, né? Não, só para você. Hoje está o Luciano legal, o Luciano um pouquinho mais. Mas, professor, assim, sábado à noite, eu não estou trabalhando agora para poder ver a sua falta ou ver a sua nota. Mas com a pandemia, com essa questão de WhatsApp, eles perderam os critérios. E não tinham, com licença, por favor, desculpa te incomodar esse horário, professor, mas eu estou com uma dúvida. Não tinha esse approach. Sabe? E era uma coisa como se tivesse passado o dia comigo, assim, uma coisa direta. E quando eu falo assim, mas gente, tudo que for respeito à vida profissional de vocês, eu vou ser sempre um colaborador. Então, Patrícia, eu acho que seria essa deixa que eu deixo aqui com você. A psicologia está a serviço daquele que está disposto a se auto-observar, sabe? Legal. Isso Muito aí. bom, muito profundo. Eu não te conhecia, eu só tinha o teu nome e me surpreendeu bastante, assim. Engraçado, né? Porque eu não tinha criado uma imagem tua, mas veio algo muito diferente, assim, do que eu estava imaginando. Foi um prazer enorme te conhecer e principalmente a forma como você se coloca, um buscador, eu me identifico bastante com isso também. E eu acho que os alunos vão gostar bastante de ver a tua entrevista. Eu adorei falar com você. Também tive uma imagem muito positiva sua. Parabéns pela seriedade com que você conduziu a entrevista. Obrigada. Bom, então, queria te agradecer mais uma vez, te desejar um bom final de semana e um ótimo semestre para nós, que seja melhor do que passado. Muito obrigado, Patrícia. Precisando de qualquer coisa, você já tem meu contato, pode me escrever, tá bom? Tá ótimo. Foi um prazer, Luciano. Até mais. O prazer foi meu. Até mais. Tchau, tchau. Bom, muitos recados importantes nesse início de semestre, né? E vem mais por aí. Por isso, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se, ative o sininho, curta e compartilhe. Um beijo e até a próxima.